Terceiro, o Espírito Santo, penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Subtópico primeiro, o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Subtópico segundo, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Síntese do tópico terceiro, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação, os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. Irmãos, nós no plano de salvação não podemos deixar de considerar a importância que tem o Espírito Santo na vida do cristão, né? Na revista passada, no trimestre passado, nós estudamos muito sobre isso e vamos ver o papel fundamental que o Espírito Santo tem no plano de salvação. Primeiro, quando nós somos convencidos pelo próprio Espírito Santo que nós precisamos de um Salvador, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu digo homem, é homem e mulher, o ser humano, é a humanidade. E depois que nós somos convencidos e fazemos uma aliança com Cristo, o Espírito Santo nos sela. Nós somos selados para o dia da redenção. Nós somos marcados. Nós temos um selo de identificação, né? Como filhos de Deus, como ressurretos em Cristo, como salvos em Cristo, que é a nossa nova posição, né? Então, o Espírito Santo, depois de sermos justificados pelo sangue de Jesus, que é o sangue expiatório que justifica todo o pecado, seja pecado original ou pecado experimental, mas diante de um arrependimento sincero do ser humano. Então, somos justificados pelo sangue de Cristo e depois somos regenerados através do Espírito Santo. Depois da regeneração, nós somos purificados e vem o processo de santificação. Irmãos, como já dissemos, não é de um dia para o outro, de uma hora para outra, é um processo. Processo de justificação até a santificação é um dia após o outro e empenho da minha e da tua parte, dando espaço para Deus trabalhar em nossas vidas, para o Espírito Santo fazer a obra dele. Então, a obra que foi começada em mim e em você, na cruz do Calvário, há de ser completada, né? Aquele que em nós começou a boa obra vai completar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Mas uma vez que nós somos selados, ali estamos com a salvação garantida, irmãos, e não precisamos fazer mais nada, não. Precisamos perseverar em fé, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que haver perseverança da minha e da tua parte, né? Vamos pedindo graça ao Senhor, vamos seguindo esse caminho que é o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é estreito, irmãos. A porta da graça também é estreita. Não passa bagagem por eles. Precisamos renunciar a tudo que não agrada ao Senhor. Precisamos entregar tudo que o Senhor nos pede. Não tenham medo de entregar para Deus aquilo que Ele nos pede, porque a gente só ganha. O nosso ganho espiritual é muito grande. Sejamos obedientes ao nosso Criador, para que o plano de salvação dele em nós possa ser cumprido. A obra expiatória de Jesus em nossas vidas e a obra do Espírito Santo, a obra de santificação,
não seja frustrada, né, em nós, através de nós, porque os planos de Deus não se frustram jamais, mas Ele dá o livre-arbítrio a cada um de nós. Nós temos o nosso direito de escolha, porque o amor de Deus envolve isso, né? O desejo de Deus é que nós sejamos salvos, é que nós perseveremos até o fim, mas infelizmente tem pessoas que, mesmo Deus tem ali um plano de salvação, Deus tem promessas a serem cumpridas, a pessoa só vive na posição de desobediência. E Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir promessa na vida de desobedientes, irmãos. Ele falou com Abraão que ia fazer de Abraão pai de muitas nações, o pai de uma multidão. Mas ele falou, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi a condição que ele deu para Abraão. E ele cumpriu. E Abraão ficou posicionado no jeito que Deus queria, né? Na posição que o Senhor queria. Então vamos ser obedientes à vontade do Senhor, para que o nome dele seja glorificado, né? Paulo plantou, Apolo regou, mas foi o Espírito Santo de Deus que deu o crescimento. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então, como já foi dito, o Espírito Santo é quem convence a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Vamos para a conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Então, irmãos, todos os planos de Deus se cumprirão, né? Os planos do Senhor não podem ser frustrados. Como nós vimos Jó confessar no capítulo 42, o último capítulo do livro de Jó. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Irmãos, aquele que é filho da promessa, aquele que faz parte do plano da promessa de Deus, Deus salva. Muitas vezes é no último segundo de vida, mas Deus salva. O Espírito Santo convence. Na hora da morte, se for necessário, mas Ele salva, né? Então, aqueles que são filhos da promessa vão entrar na arca, sim. Vão entrar na arca da salvação, sim. Continue orando pela tua família, continue orando pela tua parentela por salvação, porque nós servimos a um Deus que preza e valoriza pelas alianças e não se esquece de nenhuma aliança firmada aqui na terra. Um Deus que valoriza as minhas e as tuas orações. Clamemos por salvação, porque o nosso Deus é um Deus que ouve e responde. Não nos esqueçamos que devemos nos aproximar do nosso Deus com fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, irmãos, bem-aventurados que não viram e creram. Jesus disse através do Evangelho de João, não sejam incrédulos, mas crente. Sejamos crentes, creiamos que o nosso Deus pode todas as coisas e que não há impossíveis em todas as suas promessas. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Vamos buscar o nosso Deus com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não precisa ser uma fé muito grande, não. Basta ser do tamanho de um grão de mostarda. E você pode pedir a Deus, porque fé é dom. E Deus dá a fé, dá o dom da fé, aumenta a nossa fé. Nós vimos o pai do jovem lunático, aquele jovem que era impelido por demônios e ora jogava no fogo, ora jogava na água, tentando destruir a vida daquele menino. E aí aquele pai desesperado vai recorrer aos discípulos, esperando que eles pudessem fazer alguma coisa para libertar aquele jovem, para curar aquele jovem. E os discípulos viviam, irmãos, distraídos, querendo saber quem era o maior no reino de Deus. E toda vez que a gente quiser lutar, competir com os nossos irmãos, querendo saber quem é o maior, quem é o melhor, são disputas que muitas vezes são infelizes, disputas desnecessárias, porque, irmãos, o grande é Deus. E nós somos pó, nossa estrutura é pó aqui na terra. Nós somos aqui instrumentos para ser usados por Deus. E se a gente não viver numa posição que Deus se agrada, não nos apresentar como obreiros de Deus, né, que maneja bem a sua palavra e que não há razão para se envergonhar, nós não podemos ser usados como Deus deseja usar. Então vamos deixar as picuinhas, as dissensões, as coisinhas infrutíferas de lado e vamos nos posicionar como servos de Deus, como obreiros aprovados em sua presença, aptos a ser usados para a glória do nome dele.
Então vamos nos desprender de tudo que não agrada. E aí aqueles discípulos não puderam fazer nada, mas Jesus foi e libertou aquele jovem. E antes ele aumentou a fé daquele pai, porque ele pediu: Senhor, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou, ele pôde receber o milagre e o filho dele foi curado.